Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O versículo 13, 2 Timóteo 4,13, ele é interessante porque aparentemente ele fala uma coisa que não teria grande significado, né? Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. O Darby, ele conta que uma vez alguém disse a ele que tinha partes da Bíblia que eram desnecessárias, e essa aqui era uma delas. Esse versículo seria desnecessário porque não tem grande significado espiritual, é apenas um detalhe de uma necessidade pessoal de Paulo. E o Darby respondeu que, graças a esse versículo, ele não tinha vendido toda a sua biblioteca, todos os livros que ele tinha. Acho que chegou um momento na vida dele, ele quis vender tudo. E quando ele viu esse versículo, os livros, a importância que Paulo deu aos livros, ele desistiu de vender a biblioteca dele. Então, tudo na Bíblia tem um significado e tem uma necessidade, e tem um momento em que nós podemos descobrir qual é o significado de uma passagem para nós. Por exemplo, a capa aqui certamente é a capa, um sobretudo, né, que usava por cima da roupa, quando chovia, quando fazia frio, no inverno, e às vezes quando a pessoa viajava, não tinha hotéis no meio do caminho, não tinha onde fazer pousada. Então, uma capa era extremamente útil para se dormir ao relento. A pessoa encontrava um lugar debaixo de uma árvore, se enrolava numa capa e estava ali pronta para dormir. Quem hoje vê, nós temos um número muito grande de moradores de rua, né? Então a gente vê, passa numa grande cidade à noite, na calçada, estão aqueles moradores de rua, todos enrolados num cobertor, ou num pano, ou em alguma coisa, dormindo na calçada. Então a capa era uma coisa necessária e muito útil naquela época de Paulo. E ele deixou a capa dele em Troade. E se a gente ler um pouco mais adiante, ele vai falar no versículo 21, procura vir antes do inverno. Então o inverno devia estar se aproximando e certamente aquela capa iria fazer falta para Paulo se Timóteo não a trouxesse para ele. Ele deixou a capa em Troade, na casa de Carpo. E ele acrescenta ainda, e os livros? E os livros? Nós não sabemos que livros são esses, mas certamente eram livros úteis também, talvez trechos da lei, trechos dos estudos dele, ou... O que a gente sabe é que naquela época não existiam livros, né? Livros, como a gente tem hoje, que é esse volume encadernado. Os livros eram diferentes, geralmente eram peças de couro enroladas, e depois ele fala dos pergaminhos. E é até estranho se naquela época os livros eram em formato de pergaminho, porque ele pede também para trazer os pergaminhos. Pergaminhos eram também lâminas de couro tratadas para poder escrever neles. Eu creio que aqui é como se ele pedisse, traga algumas folhas de papel sulfite, se a gente traduzisse para o nosso tempo, porque Paulo, mesmo na prisão, ele continuava trabalhando e continuava escrevendo cartas para os irmãos e para as assembleias. Então, certamente ele precisava de material onde escrever as suas cartas, as suas comunicações. Por isso que ele fala os livros e principalmente os pergaminhos. Aí ele vai falar de um Alexandre, aqui no versículo 14, 2 Timóteo 4,14. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. Esse
esse Alexandre pode ser aquele que Paulo fala dele em 1 Timóteo 1, versículo 20, que ele entregou a Satanás, e entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então ele, assim como Himeneu, devia ser um que ensinava má doutrina, e certamente, sendo repreendido por Paulo, pelo que ele fazia, acabou desenvolvendo um ódio muito grande contra Paulo. E causou-me muitos males, Paulo fala. Como a gente vê que Paulo vai continuar aqui, falando também do seu julgamento, no versículo 16, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, a gente pode imaginar que esse Alexandre estava servindo para criar acusações contra Paulo, para piorar a situação dele. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. E ele fala também no versículo 15, ele alerta Timóteo, tu guarda-te também dele, porque muito provavelmente quando Timóteo chegasse, esse Alexandre ia querer buzinar no ouvido de Timóteo e fazer acusações, ensinar má doutrina. Então Paulo já avisa, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. É importante entender que às vezes uma pessoa tem má doutrina, às vezes além de ter má doutrina, ela cria uma antipatia por algum irmão, e o ministério desse irmão acaba sendo totalmente rejeitado e deturpado por essa pessoa. Então ela já não está mais sendo contrária ao ensino, mas à pessoa que ensina. E aqui parece ser o caso também, quando ele fala que esse Alexandre causou muitos males a Paulo, e para Timóteo tomar cuidado com ele. Guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Nós não sabemos exatamente o que ele falava, o que ele ensinava, mas ele certamente era daquele que quando Paulo falava A, ele falava B. Quando Paulo falava preto, ele falava branco. Aqueles que são sempre contra, porque já tem um ranço contra uma pessoa. Agora, o bonito aqui é o que ele fala no versículo 14. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. Ele vai ver só o que eu vou fazer com ele. Não é isso que ele fala aqui, né? Normalmente, uma pessoa assim, você faria, eu vou entrar com uma ação contra ele, eu vou processá-lo, eu vou bater nele, eu vou chamar ele para briga. Não era essa a maneira do Senhor e não era essa a maneira do apóstolo do Senhor. O Senhor lhe pague segundo as suas obras, Paulo fala no versículo 14. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Essa é a maneira, nós sabemos que lá eu creio que é 2 Coríntios 5, existe um versículo 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Ou bem ou mal. Então existe um julgamento de todos, e inclusive ia ser desse Alexandre também. Então, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Não cabe ao cristão devolver mal com mal, mas pelo contrário, devolver mal com bem. Lá em Romanos capítulo 12 diz, no versículo 17, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Se depende da gente, é para ter paz com todos os homens. É isso que a palavra de Deus fala aqui.
E ele continua depois, no versículo 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, ou seja, deixa espaço, sai da frente, para que o Senhor execute a sua ira. Sai da frente, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu, durante muito tempo, eu acreditava que esse amontoar brasas de fogo sobre a sua cabeça seria alguma coisa como que estimular a consciência do teu inimigo, né? Para que ele ficasse depois encucado com aquilo e sofrendo de remorso, alguma coisa assim. Mas daí, acho que foi o meu filho que chamou a atenção para esse versículo, que ele tem a ver com um procedimento da época, de 2000 anos atrás, quando... Hoje a gente tem o costume ainda, né? Você vai na vizinha, oh, dá para emprestar aí uma xícara de açúcar? Você fez o café e esqueceu que não comprou açúcar e o café vai ficar amargo. Ou dá para emprestar uma xícara de açúcar, ou dá para emprestar uma xícara de óleo. Isso é muito comum, né? Sempre foi muito comum você pedir emprestado de um vizinho um pouquinho de algum mantimento. E naquela época não tinha fogão a gás, não tinha botijão a gás, não tinha nada disso. Era fogueira mesmo, era fogão a lenha. E às vezes, para fazer o fogo, você tinha que ter um pedaço de uma pedra com um ferro, né, que soltava faíscas, uma pederneira que chamava, fazia faíscas numa palha e aí pegava fogo. E aí que você começava um fogo. Mas nem sempre era fácil isso, porque às vezes você estava num tempo chuvoso, a lenha estava meio molhada, você não tinha uma palha seca para começar o fogo, não tinha papel, né? Fala assim, pega o papel velho ali, pega o jornal ali para a gente começar o fogo. Não era assim, não era fácil assim a vida, não. Então, eles mantinham sempre um braseiro. Inclusive, para viajar levava-se um pote, né? Um pote de cerâmica com cinzas e brasas enfiadas no meio das cinzas. Isso durante muitos séculos foi assim que viajavam as pessoas. Elas levavam um pote com cinza, porque você colocando brasas vivas no meio de cinzas, ela se mantém, ela não apaga, ela fica lá por muitas horas, às vezes até mais de um dia. Você já deve ter visto, vai apagar uma fogueira que estava acesa, a hora que você chuta assim as cinzas, você vê que embaixo da cinza tem brasas ainda. Então, era muito usado transportar brasas dentro de um vaso com cinzas. E onde que a pessoa levava essa brasa? Na cabeça. Põe um vaso na cabeça, com um pano em cima, como eles costumavam carregar alguma coisa, né, levar alguma carga, cântaros e tal. Então, seria mais ou menos isso. Na realidade, amontoar as brasas de fogo sobre a sua cabeça seria estar fazendo um favor para a pessoa. Não querer castigá-la por fogo no cabelo dela, não é isso, não. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Faz um benefício para a fome dele. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, você vai castigar ele com brasas de fogo? Não. Você vai amontoar brasas de fogo sobre a cabeça dele. Ou seja, você vai fazer aquilo que era muito comum fazer naquela época, tipo no vizinho falar assim, empresta uma brasa aí, que meu fogo apagou. Eu não tenho fogo para fazer o jantar ou para aquecer a casa, preciso de algumas brasas. Então deve ser mais essa aí, o significado deve ser mais esse aí do que aquele outro. E aqui o que Paulo está falando lá, então, é isso, de não pagar mal com mal, mas deixar o Senhor fazer a sua obra. Então, o Alexandre, 2 Timóteo 4,14, Alexandre o Latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. O Senhor terceiriza a vingança. Sabe que o Senhor vai pagar e com justiça. O Senhor vai julgar com justiça.
Guarda-te também dele, avisa Timóteo. Então, Paulo está avisando Timóteo. Muitas vezes nós temos que fazer isso também com irmãos. Falar para irmãos tomarem cuidado. Olha, cuidado lá com aquele irmão lá, porque ele vai tentar aliciar você, vai tentar fazer de você um discípulo dele. E isso, olha, todas as divisões que acontecem entre os irmãos, muitas vezes, né, digo todas, mas muitas vezes, tem um que quer atrair discípulos após si. Como fala lá em Atos capítulo 20, Paulo fala do perigo que seria no final, quando viriam os de fora para destruir o rebanho, e entre eles próprios, entre os próprios irmãos, haveria aqueles que se levantariam para atrair discípulos. Então, esses são aqueles que chegam na orelha depois, falar assim, seguinte, eu vou contar um negócio para você, né? Não fala para ninguém que eu falei, e cria animosidade, cria inimizade entre os irmãos. Mas isso aqui é para mostrar que existe também elementos, mesmo às vezes no meio dos irmãos, que podem estar ali de má fé para causar problemas. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Alexandre tinha causado muitos males a Paulo. E Paulo não revida, Paulo entrega nas mãos do Senhor. Isso que é maravilhoso, sabemos que nós temos um Senhor e podemos deixar essas coisas nas mãos do Senhor e no devido tempo Ele vai cuidar, Ele vai fazer a repreensão dele, não a nossa que é imperfeita. E ele fala ainda desse Alexandre, guarda-te também dele, no versículo 15, porque resistiu muito às nossas palavras, ou seja, não é alguém que de repente tenha falado alguma coisa fora. Não. É uma pessoa que sistematicamente se opunha ao apóstolo Paulo. E quando nós pensamos no apóstolo Paulo, nós devemos pensar que ele era um enviado do Senhor. O que significava um apóstolo? Apóstolo era um enviado, era um delegado, era um representante do Senhor na terra, o apóstolo. Tanto é que o apóstolo tinha autoridade que ninguém mais tem. E tinha poder, como aquele de entregar a Satanás, uma pessoa em pecado de morte, que ninguém mais tem. Então, resistir a um apóstolo é temerário. É o tipo da coisa que não se faz, principalmente o apóstolo Paulo. Hoje nós vemos isso na cristandade como um todo, né? A resistência que existe ao apóstolo Paulo, ao seu ministério, às suas palavras. Quanta bobagem se fala sobre o apóstolo Paulo. Alguém mandou até um trecho de um vídeo de um pastor ensinando. Dá até arrepio de ver quando esses caras abrem a boca, né? Porque para contradizer o que Paulo ensinou a respeito do lugar da mulher na igreja, esse cara estava ensinando que quando Deus criou a mulher, ele criou a mulher para ser ajudadora. E que no original, eu não sei que original que ele encontrou, ajudadora significa opositora. Olha só. Opositora. Então, por isso que Deus criou a mulher para se opor ao homem, para se opor ao seu marido. Onde é que a pessoa vai buscar essas coisas? Eu até comentei, né? Pergunta para ele se ele tem uma empresa e se ele contrata, ao invés de contratar auxiliar de escritório, ele contrata opositor de escritório, né? Porque uma coisa dessa é coisa insana. É uma ideia insana, né? Alguém que fala uma bobagem desse tamanho. E está aí ensinando, está aí pregando em igrejas aí. Guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. E depois Paulo vai se referir ao seu julgamento, que talvez também lá Alexandre estivesse se envolvendo nesse julgamento para causar mais males a Paulo. No versículo 16 de 2 Timóteo 4, ele fala: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam.
E a mesma coisa aqui, a mesma reação dele, ele não xinga esses que o desampararam, não. Que isto lhes não seja imputado. Ou seja, que não seja lançado na conta deles esse mal que eles fizeram. Essa foi a primeira defesa de Paulo. Ele provavelmente teve um outro julgamento depois, mas tudo que ele fala aqui não é acreditando que ele vai ser liberto. Não. Me parece, eu vou falar sem muita certeza, mas me parece que por um período ele foi liberto lá em Roma, da cadeia, mas em seguida foi preso para ser executado. Me parece que foi isso, mas na Bíblia não tem nada, talvez seja alguma coisa vinda da tradição cristã. Então ninguém me assistiu na minha primeira defesa, porque ele estava aguardando julgamento. E os irmãos, grande parte deles, simplesmente picaram a mula, como a gente fala no interior aqui, né? Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Então a gente vê que a situação ali não estava das melhores, né? Que isto lhes não seja imputado. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.